Boa noite, gente. Eu sou a Ana Clara. Vou falar um pouco sobre o tratamento dessa síndrome. Primeiro que essa síndrome ela é diretamente relacionada com níveis de estresse e doenças psíquicas. Então, ela é intimamente relacionada ao estado emocional do paciente. Esse tratamento ele é feito com antiespasmódicos. Esses antiespasmódicos, eles vão inibir a motilidade da musculatura visceral. Ele também é feito com antidepressivos, no caso de alguns pacientes. Apesar desse tratamento sintomático, dizendo assim, não existe uma cura para a síndrome do intestino irritável. Então, as adequações que são feitas para o bem-estar do paciente para fazer esse tratamento são adequações nos hábitos e estilo de vida, como dietas e outros hábitos. Pode passar, por favor. Aqui a gente tem um esquema que mostra alguns dos sintomas, por exemplo, a dor abdominal e o inchaço. Então, esse tratamento ele vai consistir em medicamentos que vão amenizar essa dor, que é uma dor muito intensa na região abdominal, que vai liberar os gases, e aqui também tem a diarreia ou a constipação. Nesse caso, os medicamentos eles vão ser feitos nas particularidades dos sintomas dos pacientes. Então, esses pacientes eles podem passar longos períodos sem manifestar qualquer sintoma, mas podem retornar tanto por distúrbios intestinais ou por fatores emocionais. E esse tratamento ele é baseado nisso, em hábitos de vida, dietas, muita ingesta de água, atividades físicas e alguns medicamentos, como eu citei no início. A constipação ele é um quadro apresentado por alguns pacientes que sofrem da síndrome do intestino irritável e ele vai ser tratado com receptores no intestino que vão modificar a motilidade gastrointestinal e vão normalizar, assim, esse lugar. Outros fármacos também que podem atuar são os receptores de serotonina, que são úteis para acelerar o trânsito intestinal. E também esses fármacos, apesar de eles serem relevantes, eles não são assim tão aderidos para o tratamento dessa síndrome. Esse Tepanor se destaca como uma nova opção terapêutica e ele atua no trocador de sódio no hidrogênio intestinal, afetando a absorção de sódio e os seus efeitos no sistema intestinal. Em consequência disso, ele vai inibir o NHE3 e ele vai aumentar a quantidade de sódio e de água nas fezes e vai diminuir a consistência das fezes. Então, aí a motilidade intestinal vai melhorar e ele vai aliviar esse sintoma de constipação. Apesar dessa aprovação, esse fármaco ele não é muito aderido também por exatamente essa síndrome do intestino irritável ela ser diferente em cada organismo, cada paciente vai apresentar sintomas diferentes em um para o outro. Então, normalmente, o tratamento ele é iniciado de forma natural, como eu já havia dito, fazendo alterações na alimentação e hábitos de vida. Então, fazer refeições regulares, horários certos, evitar bebidas alcoólicas ou estimulantes, como café e energéticos, evitar alimentos com muita gordura ou açúcar, manteiga, queijo, embutidos, bolos, bolachas, etc. Beber pelo menos 2 litros de água por dia, preferir comer carne branca e vegetais, dar preferência a alimentos cozidos, grelhados ou refogados. Então, esse tratamento aqui, ele é só uma mudança mesmo na vida do paciente que vai ajudar nesses sintomas dessa síndrome. Então, aqui novamente, até o momento não existe uma cura e o intestino, ele tem essas reações que desencadeiam esses desconfortos e o que pode ser feito é uma série de medidas que ajudam a evitar as crises agudas.
que são quando tem a diarreia ou a constipação. Então, essas adequações nos hábitos e no estilo de vida que vão dar mais qualidade de vida para o paciente que apresenta esses sintomas, essa síndrome. Aqui agora a gente trouxe um caso clínico para a gente comentar bem rapidinho. É um paciente, 29 anos, masculino, natural, de Fortaleza. Ele relata e apresenta dor abdominal recorrente há 7 meses. Até 4 meses atrás, sentia desconforto abdominal uma vez por semana. Mas nos últimos 3 meses, chega a sentir essa dor 2 a 3 vezes por semana. Associada ao quadro álgico, notou aumento da frequência de evacuações cerca de 4 vezes ao dia. E que quando o fazia, aumentava a dor. Relata que suas fezes eram pastosas e volumosas, afirma que a dor não está relacionada com a alimentação. Nega outras alterações, a dor não irradia para nenhuma outra parte do corpo, nega hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus tipo 2, dislipidemia ou outras comorbidades. No exame físico abdominal, pôde-se notar o abdômen flácido, plano, simétrico, murmúrios vesiculares presentes, universais e sem alterações. Além da dor difusa, não foi identificada nenhuma alteração dívida de nota. Não há necessidade de realização de exames para diagnosticar a síndrome do intestino irritável. A execução de uma história clínica e de um exame físico minucioso, bem como o uso dos critérios de Roma, que a Ana citou, recentemente atualizados, em 2016, o Roma 4, o diagnóstico pode ser realizado com eficiência. Então, aqui, basicamente, ele foi examinado e, pelo exame físico mesmo, os sintomas foram, assim, compatíveis com a síndrome do intestino irritável. Só terminar de comentar, né, como ele é um diagnóstico difícil, né, como os sintomas eles não foram correlacionados com nenhuma doença, a gente acaba chegando no diagnóstico de síndrome do intestino irritável. E a causa mais relacionada mesmo é a psíquica, né, é por isso que até um dos tratamentos sugeridos é antidepressivos, né, para poder ajudar nesse quadro, a serotonina também que foi indicada, né, e analisado como que essa doença está afetando a vida do paciente, para a gente poder mexer principalmente nos hábitos alimentares e nos hábitos de vida também. E eu acho que é isso. Então, as referências da onde a gente as informações, e é isso. Só comentar aqui rapidinho que também esse diagnóstico da síndrome do intestino irritável, ele muitas vezes se confunde com a doença inflamatória intestinal e com a doença celíaca, pelos sintomas serem bastante parecidos. Então, alguns dos tratamentos indicados, além do exame físico bem feito e da história também, é fazer alguns exames, que é o PCR, que vai ser o marcador, né, de proteína intestinal. Fazer esse PCR também vai ajudar no diagnóstico. Ele classifica com os critérios de Roma, né, dor abdominal, diarreia, tudo condiz com os critérios que estava descrito, e só pelo exame mesmo foi diagnosticado a síndrome do intestino irritável.